Bem, galera, eu sou o professor Enuri Carelli e agora nós vamos ver procedimentos para encontrar derivadas e derivadas parciais usando o máxima. Então, primeiro, escrevemos a função, por exemplo, f de x igual a 2x na terceira mais 2x ao quadrado mais x mais 6. Shift Enter, então a função fica aqui já com a saída dela na forma convencional. Agora marcamos essa função, vamos em cálculo, derivada, que aqui no caso é a differentiate, aqui está a função, então a derivada em relação a x uma vez, daí aqui está a derivada da função f de x em relação a x uma vez, tem esse valor aqui. Digamos que estamos interessados na segunda derivada. Então, nós marcamos a primeira derivada, vamos em cálculo, diferencial. Então, a primeira derivada, sendo derivada uma vez, ela vai gerar a segunda derivada da primeira função. Essa segunda derivada também a gente poderia obter pegando a primeira função, indo em derivada, e escrever 2, ou seja, indica que eu estou derivando duas vezes a função em relação a x. Então, observem que coincidiu. Isto é, se eu fizer a derivada da função e depois a derivada da derivada, é a mesma coisa que fazer a segunda derivada da função. No caso, digamos que a gente esteja interessada em derivadas parciais. Derivadas parciais, então, nós necessitamos de uma função com mais de uma variável. Vamos pegar a função f de xy igual a x na terceira, y na quarta, seno de x na terceira, seno escreve sim, e vamos dar Enter, aí a função ficou na forma convencional. Agora, marcamos a função, vamos em cálculo, derivada, vamos derivar uma vez em relação a x. Então, observem que a derivada apareceu em relação a x uma vez. Aqui ele põe a parte que estava no começo da função, o x na terceira e y na quarta, ele está pondo a derivada no final, trocou a ordem, né? Agora estamos interessados na segunda derivada, então de novo vamos aqui, cálculo, derivada, duas vezes, as duas vezes em relação a x. 2, está aqui a derivada duas vezes em relação a x. Estamos interessados na derivada da função em relação a y. Então, voltamos aqui na função inicial, que é a saída O1. Daí, vamos em cálculo, derivada. Agora, vamos fazer duas vezes em relação a y. Então, aqui em relação a y, duas vezes, ok. A derivada duas vezes em relação a y deu zero. Por que razão? Porque eu peguei a função de uma variável só, que foi a primeira, né? Mas como nós queremos derivada em relação a y, nós temos que pegar a função i de entrada i5, porque ela tem duas variáveis. Então, tomamos i5, vamos em cálculo, derivada, que é em relação a y, duas vezes, ok, aqui está a derivada em relação a y duas vezes. Digamos agora que nós queremos fazer a derivada duas vezes em relação a y e depois uma vez em relação a x. Então, pegamos a derivada que já fizemos em relação a y, vamos em cálculo, diferencial, agora vamos fazer em relação a x uma vez. Então, aqui está a derivada. É a terceira derivada, duas vezes em relação a y e uma vez em relação a x. Finalizando, suponhamos que a gente esteja interessado na derivada primeiro em relação a x e depois primeiro em relação a duas vezes em relação a x e depois em relação a y.
Então está aqui na saída I7, marcamos a função, vamos em cálculo, derivada. Agora nós fizemos em relação a x, vamos fazer em relação a y. Então está ali. A derivada 3 vezes, foi feita uma vez em relação a x e depois em relação a y. Observem que o máximo aqui não está muito interessado em manter a ordem. Aqui ele fez primeiro em relação a x e y, depois em relação a x, e aqui ele escreveu primeiro em relação a x, depois em relação a y. Isso ocorre porque é uma função contínua, e quando as funções são contínuas, independente da ordem que você fizer, as derivadas elas vão dar sempre as mesmas. Com isso, então, nós apresentamos os procedimentos para encontrar derivadas parciais de uma função de duas ou mais variáveis. Até aqui só ficamos com duas variáveis, mas se tiver três variáveis também o procedimento é igual. Aí, então, por exemplo, se a gente tiver aqui uma função de três variáveis e Shift Enter para dar entrada e queremos a derivada em relação a z. Então vamos pegar a segunda derivada da função h em relação a z. Então, segunda derivada de h em relação a z, escrevemos o z duas vezes. Ali está. Agora digamos que queremos essa derivada duas vezes em relação a z e duas vezes em relação a x. Então marcamos, vamos em cálculo, derivada, foi feito duas vezes em relação a z, agora vamos fazer duas vezes em relação a x. Aqui está, então a quarta derivada, duas vezes em relação a z e duas vezes em relação a x. Agora faremos, para finalizar, em relação a y. Então marcamos a quarta derivada, vamos em cálculo, diferenciar, agora vamos fazer em relação a y, uma vez. Ou já aproveitamos e fazemos duas vezes em relação a y. Aqui duas vezes, 2, ok. Aqui está a sexta derivada da função h, duas vezes em relação a z, duas vezes em relação a y e duas vezes em relação a x. A lógica do máxima para pôr a derivada, então a primeira derivada que nós temos na função é o x, então ele representa a derivada duas vezes em relação a x. A segunda derivada é o y e a terceira derivada é o z. Então observem aqui que nós temos derivada duas vezes em relação a x, duas vezes em relação a y, duas vezes em relação a z. Mas na prática, nós fizemos primeiro duas vezes em relação a z, depois duas vezes em relação a x e por último duas vezes em relação a y. Assim finalizamos este vídeo. Agradecemos a todos aqueles que aproveitarem para melhorar seus conhecimentos.